Fala rapaziada, tranquilidade. Bom, nesse vídeo aqui, depois que vocês pediram muito, como vocês podem ver aí na tela, eu resolvi trazer a segunda parte do vídeo. Eu tive alguns compromissos nesse meio tempo para poder fazer, que tava me deixando bastante ansioso, mas agora que eu já resolvi, a gente pode voltar aqui à programação normal, tá? E a gente vai dar continuidade àquele site que a gente tava criando, que é esse aqui, do código roxo, mas vocês vão estar criando de vocês aí, perfeito? E beleza, agora a gente vai continuar e é isso. Então, vamos lá. Vou mostrar pra vocês aqui agora como que tava o código que a gente vai usar por base pra fazer, tá? Então ele é basicamente isso aqui. E a gente já fez essa primeira parte aqui, certo? A gente fez essa primeira parte aqui com esses botões aqui de YouTube, Discord. E a gente vai dar continuidade agora, vai criar essa parte aqui de baixo, né? Que é a parte para levar pras camisetas, pras canecas, pros stickers, que é a parte dos produtos que você vai poder colocar. E vamos já colocar esse footer aqui embaixo. E a gente, nesse vídeo mesmo, já vai conseguir colocar esse Particle JS aqui para dar essa animação de partícula no fundo. Vocês vão ver que é super tranquilo de fazer, é só importar algumas coisinhas e tá pronto. Perfeito? Aqui vocês podem ver, a gente vai voltar àquela divisão padrão, né? Aqui a gente tem o código do lado direito e o nosso site do lado esquerdo, tá? Ó, com os hover effects já funcionando perfeitamente, a nosso logo com o icon lá em cima já. Perfeito? Então, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar criar essa tab aqui embaixo, né? Que é a tab dos nossos produtos. Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui embaixo desse CTA, eu vou criar uma outra section, tá? Vou vir aqui, ó. Section. Vou dar um tab. Beleza, ele criou uma section. E aqui dentro dessa section, eu vou colocar uma class. Para passar uma class, como eu já expliquei nos vídeos anteriores. Vocês sabem para que serve, né? Coloca então tab, underline, products. Que é a tab de produtos, né? Dentro dessa tab, vamos voltar aqui, vamos tentar entender isso aqui primeiro com a visão do HTML em si. Dentro dessa tab, vocês podem ver aqui que a gente tem um header, né, que é um títulozinho aqui, que a gente vai colocar isso aqui como um H2, a gente vai passar uma classe para ele também. E aqui dentro a gente tem uma outra div com vários cards, né, dispostos aqui horizontalmente, né, então um flex direction row aqui, perfeito? Então vamos fazer isso aqui passo a passo. A gente vai criar esses cardzinhos aqui. Vou mostrar pra vocês a gente pegando aqui esses icons de novo. Lá daquele mesmo site que a gente pegou daquele dia, que é o Lucid Icon, né? Então vamos dar continuidade aqui, sem muita enrolação, tá? Vou voltar aqui pro nosso site principal aqui. E então vamos lá. Aqui dentro da tab Products, aqui a gente pode até ver aqui umas recomendações, ó, uma sugestão, né? Pelo IntelliCode, se eu não me engano, pelo IntelliCode. Aqui, ó, ele tem um H2, produtos, só que vamos colocar fiel ao que tá ali, tá? Vai ser basicamente os nossos produtos. E aqui a gente vai fazer aquela mesma sacadinha que a gente fez no vídeo passado, que seria para colocar um spam e colocar a cor que a gente quiser aqui, perfeito? Então vamos lá. Aqui dentro, a gente vai criar aqui, então, um H2, né? Vou colocar aqui um H2. E esse H2 vai ter o título Nossos Produtos. Só que esse produtos, a gente vai colocar ele dentro do spam pra gente conseguir trocar a cor dele depois. Perfeito? Vou só retirar ele daqui, passar pra cá. Beleza, então aqui a gente tem spam, nossos produtos, tá? Tem que colocar o espaçozinho aqui mesmo, ou a gente pode colocar... Vamos colocar aqui mesmo o espaço, pra ele só separar aqui, ó. Perfeito. Vamos passar uma class pra esse H2 também, pra gente conseguir editar ele depois, tá? Então eu vou passar aqui uma class. Vai ser o header 2. Eu vou aumentar um pouco aqui o código, só pra ficar mais fácil de vocês verem aí, tá? Aqui, ó, header 2. Tem que arrastar um pouco pra cá pra gente conseguir ver a linha completa aqui, pra não ficar muito confuso, tá? Então, beleza. O que a gente precisa passar depois desse header 2? A gente vai criar uma class, a gente vai criar uma div com a class cards, né? Porque a gente vai passar os cards aqui. Então, div.cards e dá um enter, ele vai criar aqui uma div pra gente com a class cards, tá? E aqui dentro a gente vai criar todos os nossos cards. Então, aqui eu vou criar um card de exemplo, ó, pode até ser isso aqui mesmo, ó. Na verdade, ele criou vários aqui. Não, eu vou tirar isso aqui. A gente vai criar manualmente, tá? Então, vamos lá. A gente vai criar um card, depois a gente vai dar Ctrl+C, Ctrl+V em todos eles, depois a gente vai alterando as coisas que a gente quiser aqui dentro. Perfeito? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar uma outra div aqui dentro, ponto card. Então, dentro dos cards, a gente vai ter cada card, perfeito? Dentro desse card aqui, a gente vai colocar algumas coisas. Esse icon eu vou deixar pra gente colocar depois. Pode ser? A gente vai colocar depois, a gente vai criar só primeiro o título, depois um pezinho, que vai ser isso aqui. A gente vai criar pelo menos primeiro esse título, depois a gente vai colocar esse pezinho aqui, que vai ser esse... Como se fosse essa descrição, uma breve descrição aqui desse card, né? Do que é esse produto, do que é esse serviço que vocês disponibilizam no site de vocês e tudo mais.
E depois a gente vai colocar um spanzinho aqui embaixo com a mesma cor, né? Pra esse em breve aqui ou trocar pelo texto que vocês quiserem. Lembrando que esse site aqui é um site de exemplo que eu tô usando pra vocês. Podem fazer a customização que vocês quiserem aí. Perfeito? Então vamos lá, vamos criar esse primeiro card aqui. Primeiro a gente vai vir aqui e vai criar um header, né? Que vai ser um H2 aqui pra esse card. Então H2 e o texto dele vai ser canecas, porque é o primeiro ali. E a gente vai passar um P pra ele também. Então vou colocar aqui um P. E esse P vai ser canecas personalizadas. Canecas personalizadas. E aqui a gente vai colocar um spam. E dentro do spam vamos colocar um em breve. A gente vai colocar uma setinha assim. Só que eu vou copiar essa setinha que eu já tenho aqui, ó. E eu vou colocar aqui, tá? É uma setinha um pouco mais bonitinha, eu acho. Ó, o jeito que ela fica aqui. Perfeito? Deixa eu só conferir se a gente colocar assim. Ele não identifica também como uma... Não, ele fica desse jeito aqui, ó. Então eu vou voltar para essa setinha aqui, mas vocês podem pesquisar aí na internet, vocês vão achar vários outros icons aí que vocês podem utilizar, tá bom? Então tá, aqui a gente tem a estrutura do nosso card praticamente pronta, tá? O que eu vou fazer? Eu vou copiar esse card aqui, ó, e eu vou dar só dois enters aqui, vou colocar ele de novo, e vou colocar ele aqui de novo. Tá vendo que aqui agora a gente tem 3 cards, entre aspas, prontos, né? Mas por que eles estão disponibilizados aqui? Porque a gente não passou o CSS para eles ainda. Então agora a gente vai passar para a parte do CSS. Então vamos lá, vamos vir aqui no nosso geral.css, ou o nome que vocês tiverem dado aí. Vamos colocar essa parte aqui pra cima. Eu vou colocar aqui, ó, e essa parte aqui pra cima é da nossa primeira aula, né? Nosso primeiro vídeo aí. Então eu vou colocar aqui a partir dessa parte aqui, tá? Então eu vou colocar aqui que esse aqui vai ser o segundo vídeo. Perfeito, então aqui embaixo a gente vai ter as coisas do nosso segundo vídeo. Vamos primeiro configurar o tab products, né? Então vamos colocar aqui .tab products. Abrir aqui e a gente vai passar algumas coisas pra ele, como um display flex, um justify content center, um align items center também. Ó, podem ver que já alinhou as coisas tudo aqui pra gente, ó. Tá? Mas estão vendo que isso aqui tá do lado disso aqui, né? Por quê? Porque a gente tá configurando primeiro a tab products, essa tab aqui. A gente tem que falar pra tab products, que é essa grandona aqui, que a gente quer disponibilizar as coisas uma em cima da outra. E aí dentro dessa div das canecas, a gente fala que quer colocar uma do lado da outra. Deu pra entender mais ou menos? Espero que sim. Então vamos lá. Vamos colocar aqui então, só pra gente ter uma noçãozinha, flex direction aqui, column, pra gente passar em coluna. Então tá vendo que aqui já fica um em cima do outro aqui? Tudo perfeito. Beleza. Então vamos colocar aqui agora um top 0, um width de 100%, já tá aqui, e um height de 200, de 50 VH, para pegar metade da tela. E vou passar aqui agora um background que vai ser um 0020. Beleza, agora aqui a gente já tem a criação da nossa tab products aqui, né? Então aqui em cima, ó, tá ficando bem fiel, inclusive, a essa parte de cima aqui. Depois a gente vai alterar esse scroll bar aqui do lado, pode ficar tranquilo que vai ficar bem legal aí pra vocês também, tá? Então beleza, aqui a gente já tem mais ou menos a nossa estrutura pronta. O que a gente vai precisar fazer? A gente já configurou aqui o nosso tab products. A gente vai precisar configurar também a div dos cards aqui, tá? Então o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui um ponto cards, pra gente alterar agora essa div dos cards. Vou colocar um display flex. Só o display flex já vai colocar as coisas lado a lado, tá vendo? Mas a gente pode forçar isso e colocar um flex direction row ali. Só que não precisa, não necessariamente a gente precisa fazer isso, tá? Poderia deixar assim. Vou colocar aqui então um justify content center, um align items center também, um width para pegar a largura, que vai ser de 100% também, e um height de 50%. Beleza, vê que já deu uma distanciadinha aqui desses nossos produtos, né? Eu vou manter, não precisa nem passar o background color, porque aqui ele já tá pegando a cor do fundo padrão ali, tá? Então vamos agora criar o estilo para nossos produtos aqui, tá? Por esse título aqui. E lembra qual que é a classe dele? Aqui, ó. O nosso produto é o header 2. Então a gente vai vir aqui, opa. Descer aqui de novo. Aqui a gente vamos colocar aqui então, ponto header 2, ponto header 2. Vamos passar as configurações para ele, que vão ser font size. Vou passar aqui 1.8 rem. Ó, já ficou um pouco maior ali. Vamos colocar aqui então line height de 2.5 rem. Eu acho que só assim tá bom. Lembrando, a gente vai utilizar esse
essa página aqui como exemplo. Não necessariamente ela vai ficar da mesma forma, tá? Eu vou passar por todas as etapas de criação, colocar os mesmos elementos no nosso HTML. O que pode diferenciar um pouco vai ser o nosso CSS, que eu passo algum parâmetrozinho diferente aqui, mas a estrutura vai ficar basicamente igual a essa aqui. E a funcionalidade, por exemplo, do Particle.js, a intenção é que fique exatamente igual a essa aqui, perfeito? A gente vai fazer isso aqui junto, é o que eu tô fazendo aqui com vocês, perfeito? Então vamos lá. Agora que a gente já definiu as configurações aqui para o nosso header 2, eu vou configurar agora aquele spam. Lembra que dentro do nosso header 2, eu vou até voltar aqui, ó. Header 2, ó, dentro do header 2, esse aqui é o conteúdo dele, ó. Opa, esse aqui é o conteúdo dele, ó. Tá vendo que dentro do header 2, vem até aqui, ó. A gente tem um spam dentro dele, porque ele fecha aqui, ó. Tá vendo? Então, dentro dele eu tenho um spam. Então, a gente pode usar aquela mesma configuração que eu falei pra vocês. Fala, o header 2, que é você que eu sei a classe, que é o seu nome, o seu nome. O header 2, fala pro seu filho spam trocar o nome, trocar a cor do interior dele. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente vem aqui e coloca ponto header 2 spam. Aí a gente passa pro spam, que é o filho do header, para colocar a cor, pode ser essa cor aqui, ó. Tá vendo? A gente já consegue trocar a cor dela aqui e fica perfeito. Agora, já que a gente já tem os nossos produtos aqui configurados, né? Vamos configurar cada card, porque os cards eles estão bugados, não tem um background, não tem nada, né? Então vamos aqui colocar um ponto card. E aqui dentro a gente vai passar aqui um display flex. Vamos colocar aqui um justify content também, center. Vamos colocar um align items center também. Vou colocar aqui um flex direction column, para cada card colocar as coisas uma em cima da outra. Tá vendo que ele centralizou aqui já no meio? Tá, então estamos tendo um avanço aí. Vamos colocar um width, que vai ser uma largura de 300 pixels. Cada um vai ter 300 aqui de largura. Então aqui, ó, vai ser um card, mais ou menos até aqui. Depois aqui ele já fica outro card e aqui ele já tem outro card. Vou colocar um height de 200 pixels. Beleza, então aqui ele tem um height de 200 pixels. E vou colocar um background color. Lembrando que essas partes das cores são colocar a cor que vocês quiserem aí, tá? Eu vou colocar aqui, hashtag 20122B. Beleza, vai ser essa corzinha aqui, como se fosse esse roxo aqui, pra gente conseguir colocar a mesma cor que tava aqui, ó. Perfeito? Ah, mas aqui no nosso agora ele tá tudo junto e o outro tá espaçado. Calma, calma que a gente vai corrigir isso aqui, tá bom? Então vamos lá. A gente passou aqui o background, vamos colocar aqui então um margin, pra gente separar isso aqui um pouco. Vou colocar 20 pixels. Pronto, a gente já separou. Não precisava de desespero, tá? Então vamos lá. Vou passar aqui então um border radius pra gente conseguir arredondar essa borda e vou colocar 20 pixels também. Então a gente já tem estrutura basicamente igual a que a gente tá olhando ali, ó. Vocês podem ver que tem muito pouca diferença entre os dois sites, tá? É porque eu tentei levar o mais fiel possível, mas ainda falta alguma coisinha. Tá vendo que aqui no fundo ele tem um sombreado, como se fosse um box shadow. A gente vai colocar esse box shadow aqui também pra gente fazer esse sombreado aqui atrás. Como é que a gente faz esse box shadow? A gente vai passar aqui literalmente box shadow. A gente vai passar aqui 4 parâmetros. O que são esses parâmetros? São o deslocamento, tanto horizontal quanto vertical. Então, eu vou colocar 0 e 0 para manter a sombra centralizada, tá? Esse próximo parâmetro aqui, tá vendo que ele tá dando a sugestão aqui de 10 pixels e a cor? São os dois parâmetros que faltam. Esse 10 pixels é como se fosse o raio, sabe? A dispersão. Vamos supor que eu coloque, por exemplo, 5 pixels aqui, tá? E vou passar a cor aqui, black. Só para vocês terem uma noção. Tá vendo que ele fica um sombreado muito... Tá vendo que ele fica um sombreado muito parrudo, muito delimitando a área aqui? Olha o que acontece se eu passar aqui, por exemplo, 20 pixels. Tá vendo que ele deu uma esfumaçada? Eu gosto geralmente de utilizar 20 pixels, tá? Por padrão, eu gosto muito de utilizar 20 pixels. Eu acho que mais que isso, ele começa a quase emendar uma sombra de um card com o do outro. Vou colocar um exemplo aqui pra vocês, por exemplo, 40. Tá vendo que aqui, ó, fica como se fosse... Não sei, dispersa muito, esfumaça muito e dá uma sensação que tá muito longe do fundo. E se você coloca aqui, por exemplo, 20, eu acho que já é um tanto aceitável, tá? Ah, mas tá muito escuro, como é que eu posso fazer isso? Vocês podem vir aqui, ó, clicar aqui, vir aqui em cima e clicar em RGB. E ir clicando, tá vendo que clicou em RGB foi para hexadecimal lá embaixo, né? E aqui também, ó. Clica até aparecer RGB, ó, RGB, deixa em RGB, vem aqui, ó, coloca mais uma vírgula e passa o valor de alfa. No caso, poderia ser 0.1. Tá vendo que aqui, ó, o quadradinho até some. Olha a opacidade dele, como é que ficou aqui. Ele tá quase transparente. Então, se a gente arrastar isso aqui pra cima, olha o que que acontece quando ele salvar. Tá vendo que ele salvou e já deu uma esfumaçada maior? Porque isso aqui é o alfa, é a opacidade, tá? Inclusive, se você colocar aqui, ó, ele some a opacidade, porque a opacidade é 1, então não precisa colocar, tá?
Então aqui, se você descer e colocar para 0, ele vai ficar 100% transparente, é como se não tivesse colocado, entendeu? Então vocês podem regular aqui, ó, por mais que esteja 0, 0, 0, ou seja, preto, você pode vir aqui e colocar 0.1, para ele poder dar um leve esfumaçado ali, ou senão um 0.2, se você não gostar muito do resultado e quiser um pouco diferente. Eu, por padrão, coloquei no outro site, que é o site de exemplo, 0.1. Então vou deixar 0.1, mas fica a critério de vocês aí colocar o valor que vocês quiserem, tá? E uma outra coisa, tá vendo que se a gente passa o mouse em cima do card, não fica aquele ponteiro como fica aqui, ó. A gente vai ter que colocar um hover effect aqui de pointer no ponteiro. Então eu quero que seja no card. Então ponto card, vou passar aqui um hover. E aqui dentro eu vou colocar cursor pointer. Então agora quando a gente passar o mouse em cima, olha o que acontece. Ele já fica com esse cursor aqui de ponteiro. Perfeito? Então é basicamente isso aqui. Então o que mais que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou criar aquele footer, né? Que vai ser essa parte aqui de baixo, ó, 2024, 2025, todos os direitos reservados. Que vocês vão poder colocar o texto que vocês quiserem, perfeito? Então eu vou vir aqui embaixo, não é aqui dentro, perdão. É aqui embaixo, ó. Eu vou colocar aqui ponto footer. Mas lembrando, a gente não criou esse footer ainda. Então vamos lá no nosso index e vamos criar esse footer aqui, né? Então vamos vir aqui embaixo, ó, fora dessa section aqui, eu vou criar uma outra section aqui. Dentro aqui dessa section, eu posso passar uma class, que vai ser footer, ou eu posso simplesmente criar em vez de ser section, ser footer, porque ele já é uma tag, entendeu? A gente pode usar footer, que vai dar na mesma, tá? Eu vou colocar da mesma forma que eu tinha colocado antes, porque eu nem me atentei para isso, tava fazendo section e acabei falando, vai ficar por aqui mesmo, e já coloquei footer aqui. Então eu vou fazer exatamente como a gente tava fazendo. Vou colocar aqui class e vou passar aqui footer nessa class aqui, perfeito? Dentro dessa section, eu vou colocar um P, que vai ser apenas um parágrafo, e eu vou colocar 2024-2025, colocar essa barrinha aqui. Se você não tiver essa barrinha no teclado, é uma dica. Segura o Alt do seu teclado, aperta 1, 2, 4, ó, Alt, 1, 2, 4 e solta o Alt, ó, 3, 2, 1, soltei o Alt. Ele fez essa barra, tá? Então, aqui dentro eu vou colocar todos os direitos reservados. Então, vocês podem ver que ele já tá aqui nessa aba aqui de baixo, né? Que ele é o footerzinho, ele vai ficar aqui embaixo. Depois a gente vai configurar melhor isso aqui na class, tá? Lá no CSS. Então, é basicamente isso. O footer é só isso, tá? Então, vamos vir aqui no nosso geral. Vamos vir aqui embaixo agora configurar o nosso footer. O que falta a gente passar para esse footer aqui? As configurações dele, tá? Tanto o display, quanto o background color e tudo mais. Vamos começar aqui o padrão, display flex, tá? Vamos colocar aqui um display flex. Vou colocar aqui um justify content center, para ele poder centralizar horizontalmente ali. Vou colocar aqui então um align items. Nem precisaria desse align items aqui, mas eu vou colocar, tá? Align items center. Eu vou colocar aqui agora também um height, para a gente manter uma altura aqui legal, né? Considerável, que vai ser 40 pixels aqui, ó. Pode modificar da forma que vocês quiserem aí, tá? E vou colocar um background color, então. Então, background color vai ser hashtag 07000E, que vai ser esse roxo bem puxado pro escuro aqui, vocês podem ver aqui, ó, tá nesse roxo aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui agora uma corzinha para esse texto, tá? Mas como é que a gente faz se a gente não passou nada aqui? A gente pode colocar o footer. Fala pro seu filho P aí trocar a cor dele. Então, vamos vir aqui. Vamos colocar aqui o footer. Fala pro seu filho aí que é o P trocar a cor. Então, vou colocar um color. Só passar um color aqui. E vou passar aqui um RGB. Que da minha colinha aqui tá 70. 28, 104, que vai ser esse roxo aqui, um pouco mais escuro também, tá? Se a gente clicar aqui, ó, pode ver que tá mais para essa parte aqui, beleza? Então tá, essa parte aqui tá basicamente pronta. O nosso site está quase exatamente igual ao que estava antes, tá? Ao nosso alvo, né? Mas eu quero colocar aqui agora com vocês esses icons aqui, que é do Lucid Icons, tá? Pra gente passar pra parte do Particle Effect que eu quero trazer nesse vídeo ainda. Eu sei que eu enrolei muito pra trazer esse vídeo, e peço perdão já, inclusive, novamente aí pela demora. Só que, então vamos dar uma, né, uma andada boa aí. Você pode colocar, por exemplo, esse Particle JS que eu vou mostrar pra vocês aqui, que são essas partículas, no site que vocês quiserem, vai ficar um efeito muito legal aí, tá bom? Então vamos lá. Como é que a gente pode fazer pra gente colocar esses icons aqui? Eu vou abrir com vocês aqui o Lucid Icon. Pronto, eu abri o Lucid Icons aqui. Vou pesquisar aqui agora, ó, pela camiseta. Você pode pegar o ícone que você quiser aí, tá? Então eu vou colocar aqui, shirt. Pronto, vou pegar essa camiseta aqui, vou dar um copy SVG. Copiei o SVG, vou voltar no meu HTML. E aqui em cima, ó, do meu card, lembra que aqui, ó, onde que ele tá? Ele tá aqui antes de camiseta. Então, antes de camiseta aqui, ó,
Ah, é porque eu coloquei tudo, tudo a mesma coisa. Tá. Então, o primeiro aqui vai ser camisetas, né? Vou até colocar o texto aqui. Camisetas. Vou colocar aqui adesivos para notebook. Qualquer coisa. Beleza, então aqui a gente pode vir aqui. Como é que tá? Trocou para camiseta, caneca e adesivo para notebook. Perfeito. A gente esqueceu de colocar também a cor nesse em breve aqui, né? A gente vai trocar isso aqui agora também. Vamos lá, eu peguei o da camiseta. Eu vou vir aqui em cima do nosso card, vou colocar esse SVG. Eu só colei. Podem ver que ele já veio aqui para cima, ó. Tá vendo? Então eu vou vir aqui no Lucid Icon de novo e agora pesquisar por coffee. Opa. Pegar esse coffee aqui. Será que é esse mesmo? É esse mesmo que a gente utilizou. Vamos voltar aqui. Em cima do canecas, eu vou colocar esse SVG. Salvei. O iconezinho veio para cá. Agora a gente tem os stickers. Eu vou colocar aqui então, sticker. Vou pegar esse primeiro aqui também, que foi o que a gente utilizou lá. Vou colocar aqui sticker. A hora que salvar, ele já vem pra cá, tá? Mas tá vendo que aqui no outro ele tá um pouquinho maior, tá vendo, ó? E ele tá com outra cor. Como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente faz pra trocar a cor dele aqui, então? Tá vendo que aqui, ó, a gente tem, aqui no stroke, a gente tem um current color. Eu vou pegar aqui e vou colocar o hex que a gente quiser. Então aqui, hashtag é 560FF. Tá vendo que a gente passou uma cor roxa? A gente voltar aqui, ó, no nosso site, ele tá com a corzinha roxa, mais avermelhada ali, mais pro rosa, né? Um rosa roxo, um roxo pink, sei lá. Então o que a gente vai fazer? Eu vou copiar essa cor daqui, copiei ela aqui, vou vir aqui em Current Color, vou colocar aqui, coloquei, caneca já mudou, vou vir aqui em cima no Current Color, colocar essa cor e ele já mudou aqui, tá? Então vocês podem ver que vocês já acabaram de trocar aí o texto, né? Ah, mas como que eu faço para alterar agora o tamanho? Tá vendo que aqui, ó, em cada SVG a gente tem o width e tem um height. A gente pode passar aqui, por exemplo, 35 para manter o padrão que a gente estava tendo antes. E aqui 35 também. Olha o ícone, como é que ele já ficou. Ele ficou exatamente do mesmo tamanho do outro, tá? Ó, o mesmo tamanho. Aqui, se eu não me engano, eu coloquei um border radius menor um pouco, ó. Tá vendo que aqui tá um pouco menos arredondado do que aqui? Mas não tem problema, vocês podem vir aqui no card, ó, e diminuir aqui, por exemplo, o border radius. Pode colocar, por exemplo, 15. Ele ficou menos arredondado, ó. Só que eu acho que eu coloquei, inclusive, 12 no outro, não sei exatamente. Ó. Agora ficou quase igual os cards, né? Tá dando esse probleminha aí de tamanho, porque a gente também tem essa barra aqui, scroll lateral, mas enfim, a ideia vocês pegaram, né? Fazer o mais fiel possível. Então vamos lá, vamos continuar trocando aqui o tamanho, né? Eu vou vir aqui no 35, vou colocar 35 aqui e 35 aqui. Podem ver que canecas aumentou. Vamos vir aqui e colocar 35 aqui e 35 aqui. Podem ver que o stickers aumentou também, tá? Então isso aqui tá basicamente pronto, tá? E aqui a gente poderia, por exemplo, subir esses nossos produtos um pouco. Se a gente viesse aqui, ó, e colocasse nesse header aqui, ó, a gente podia colocar, é nesse header mesmo, né? Vamos descer aqui só para conferir. Opa. Aqui, ó, nossos produtos, esse header 2. A gente pode colocar, por exemplo, um margin top de menos 50 pixels. Podem ver que a gente conseguiu subir tudo isso aqui, né? Mas a gente pode colocar mais. A gente pode colocar, por exemplo, menos 60. Opa, colocamos 600. Menos 60, beleza. E colocar o margin bottom, ó, margin bottom de 60 pixels. Então ele pega esse aqui, sobe e empurra os outros para baixo, né? Ó. E ficou bem mais fiel a esse nosso alvo aqui. Então aqui a gente tá chegando nos finalmente, né, desse vídeo aqui, só que eu vou mostrar pra vocês como é que a gente configura o Particles, que a gente vai precisar importar algumas coisas. Eu vou deixar os links que a gente vai precisar para importar o Particles aí na descrição, tá? Ou na descrição, ou no primeiro comentário fixado, qualquer coisa, vocês podem entrar no servidor no Discord, que o link tá na descrição também, ou no primeiro comentário fixado, que lá a gente dá o suporte, tem a aba de ticket, a gente consegue tirar suas dúvidas, trocar uma ideia, compartilhar mais conhecimento, compartilhar projeto, achar gente para entrar no projeto com vocês. Então pode entrar aí. Inclusive tá acontecendo um evento lá, tá? Que é o Purple Tom, vocês podem entrar no Discord aí e participar do Purple Tom também, tá? Com premiação para primeiro, segundo, terceiro lugar. E é isso. Então vamos continuar aqui. Vou vir aqui, vamos colocar o Particle JS agora, que é esse fundinho aqui, ó, que vocês podem configurar também. Ó, tá vendo que aqui o meu tá, por exemplo, um triângulo. Só vocês podem colocar uma estrela, pode colocar círculo, pode, entendeu? Vocês podem mexer nos parâmetros que vocês quiserem mexer aí. E pra gente fazer isso, a gente vai ter que mexer, eu vou até tirar um pouco o zoom aqui, porque a gente vai mexer com código agora. A gente vai importar algumas coisas primeiro, tá? Tá vendo que aqui, ó, em general, a gente tem aqui um styles, a gente tem um scripts. Esses scripts, a gente vai importar
os arquivos que eu acabei de comentar com vocês, tá? Vocês vão vir aqui dentro desses scripts e vão baixar esses arquivos. Eu vou mostrar para vocês como baixar aqui também, só que vocês podem simplesmente entrar na descrição, baixar os arquivos. Se não tiver na descrição, se não achar um link fixo assim para vocês baixarem, eu vou disponibilizar isso lá no Discord, então vocês podem entrar lá e baixar e colocar no projeto de vocês aí, perfeito? Então, vamos supor que vocês entraram no Discord e tá tendo acesso aos arquivos lá já, tá? Vocês vão vir aqui em Scripts, vão criar um novo arquivo, que vai ser particles, tracinho config.js. Esse aqui vai ser um arquivo. Vão vir aqui e vão colocar um particle.js. E é basicamente esses dois que vocês vão precisar, tá? Dentro desse particles config, vocês vão precisar colocar esse código que eu vou estar disponibilizando lá. E é por aqui que vocês colocam todas as configurações, tanto o valor da cor, aqui é o particle color, o shape, se é triângulo, se é círculo, se é star, né, para estrela e tudo mais. Aqui a gente pode colocar o alt mode, colocar bounce, porque ele vai chegar nessas beiradinhas aqui e vai ricochetear, tá? Então é basicamente isso. Vocês vão copiar isso aqui, vai colar aqui, ó, tem 100 linhas, né? 100 linhas aí de código. Aí, ó, particles JS. Beleza. E no particle, vocês vão colocar um outro código, né? Vocês vão vir aqui e vai copiar esse outro código aqui, ó. E vai colar aqui, tá? É um código já com 1541 linhas. Mas vocês podem só copiar e colar aqui. E dando os créditos aqui, ó, ao Vincent Garro, acho que é assim que pronuncia, pro particle JS. Então, vocês podem ver aqui, ó, o GitHub deles. Quer ver, ó, o GitHub aqui, ó. O GitHub dele tá aqui. Vocês podem baixar esse arquivo lá, inclusive. Mas eu vou disponibilizar isso aqui também. Ou na descrição, ou no Discord, vocês podem copiar e colar, ou baixar o arquivo, vocês que sabem, tá bom? E colocar dentro dos scripts aqui. E como é que a gente faz para utilizar esses arquivos que a gente acabou de baixar? Beleza, eu vou até fechar eles aqui, ó, que a gente vai precisar mexer em nada. Se você baixou o que eu disponibilizei para vocês, já tá com as configurações padrão que vai ser essas aqui, tá? Exatamente essas. Só que se você quiser mexer em alguma coisa, você vai vir aqui em Particle.js, em Particle Config, e vai alterar as configurações aqui. Tipo assim, se você baixou lá do GitHub do Vincent Garro, por exemplo. Vão precisar alterar algumas configurações aqui, tá? Mas não é nada complicado de fazer, tá? Aqui, por exemplo, tem a opacidade, tem o size, tem a animation, né? Speed, tem algumas coisas que vocês podem dar uma olhada aí e trocar aqui, ó. Cor, o valor, que é o número de partículas, tá tudo às vezes comentado aqui, ó. Densidade das partículas, a cor das partículas, o shape das partículas, a distância entre as partículas e assim por diante, tá bom? Vocês podem ver aí e alterar os valores aqui. Vou fechar aqui. Como é que a gente faz então para a gente conseguir importar isso no nosso projeto? Eu quero mover aquelas coisas acontecendo ali dentro do meu site. Então, beleza, calma que eu vou te mostrar aqui agora. Vou até minimizar essa aba aqui do lado. Tá vendo aqui, ó? No final de tudo, em cima do fechamento do body, porque o body fecha aqui e ele abre aqui, ó. Então, antes de você fechar esse body, vocês vão dar algumas linhazinhas aqui, ó. E dentro do body ainda, vocês vão colocar script. Dentro desse script, vocês vão passar aqui, ó, não dentro aqui em texto, tá? Vamos passar aqui um src de source e vamos passar algumas coisas aqui dentro. Vocês vão precisar achar esse arquivo que vocês colocaram. Então, ponto barra, sources, general, scripts. E aqui primeiro a gente vai passar o particle.js, tá bom? E aqui a gente pode copiar isso aqui, ó. A gente pode simplesmente copiar, colar ele aqui embaixo. E agora a gente vai importar aquele outro arquivo. Então, vou apertar aqui barra de novo e o config. Então, ele atualizando, ó, pode ver que ainda não apareceu nada. Por quê? Porque a gente tem que colocar esse particle.js, essa div, dentro de onde a gente quer. Que no caso, eu vou colocar dentro desse CTA aqui, ó, que é nessa parte aqui que a gente quer. Então aqui dentro, onde vocês quiserem que as partículas apareçam, tá? Você vai vir aqui dentro dessa div class aqui, ó, CTA. Dentro dela aqui, eu vou colocar uma div, ponto, pra gente passar uma class pra ela, mas não é ponto que vai ser ID. Então eu vou passar um hashtag particles-js. Beleza, então aqui dentro a gente já tem as nossas partículas. Tá vendo que aqui, ó, ela tá apenas do lado esquerdo. Tá vendo aqui que ela tá bem pequenininha aqui, ó? Inclusive ela tá até saindo da tela e se eu passar o mouse, ó, ela acaba sendo modificada, ó. Eu consigo empurrar, por exemplo, as bolinhas ali, ó. Tá vendo? Não sei se dá pra você ver que tá muito pequeno. Mas ele não tá ocupando tudo aqui da nossa tela. Por quê? Porque a gente tem que passar algumas configurações lá no nosso general. Tá vendo aqui que ele tem um ID? Então vamos configurar isso aqui lá no nosso CSS. Vamos vir aqui, como é um ID, eu vou ter que passar um hashtag particles.js, porque é o nome daquela div lá. Porque é o ID da div, né? Então aqui eu vou colocar um position absolute. Então tá vendo que a gente já tem algumas partículas aqui
Só que aparentemente são muito poucas as partículas, né? E aí vamos colocar então primeiro para ele ocupar todo o escopo da tela. Vamos colocar aqui o width de 100% e um height de 100%. Vamos ver aqui como é que ele fica. Ó, tá vendo que ele já ficou absurdamente grande e ocupando tudo da nossa tela, tá? Vamos colocar aqui então para ele começar no top. Opa, vou colocar aí dentro daqui, ó. Top, vou colocar 0 para ele começar do topo de cima aqui, ó. Tá vendo que a gente consegue ó, modificar de acordo com o nosso mouse, a gente consegue ter uma interação, ó. Aqui por cima ele não faz, porque aqui tá passando por baixo e por baixo dessas coisas aqui também. Então aqui meu mouse, ó, inclusive eu nem consigo clicar nos botões aqui, ó. E quando eu clico, ele gera essas partículas, mas tá completamente feio e bugado, né? Calma que a gente vai corrigir isso. Vou colocar aqui agora um left 0, para ele começar na esquerda ali. Vou até recarregar a página aqui, ó. Podem ver que agora tá ocupando todo o escopo da nossa tela, tá? Ó, recarreguei a página, então ele tá funcionando perfeitamente. E tá até com essa animaçãozinha aqui, ó. Quando eu passo o mouse, ele empurra tudo pra fora. Só que eu não consigo clicar nos botões, por exemplo. Quando eu clico, ó, ele gera alguns, ó. Tá vendo que ele tá gerando algumas partículas? Isso, se você gerar muitas partículas, pode ser que seu... Ó, eu vou fazer um teste aqui com vocês, ó. Tô gerando bastante partículas. Pode ver que até o FPS do site acaba dando uma caída, ó. Ah, mas fica legal, queria colocar assim. É, cada um tem seu gosto. Mas assim, você pode ter certeza que vai chegar uma hora que seu site vai ficar 1 FPS. Entendeu? Ó, quanto mais partículas, mais bugado pode ficar, tá? E você pode mudar as configurações, se você não quer que tenha essa interação aqui, lá nas... aqui, ó. Aqui no Particle Config, você pode colocar aqui. Mas aqui ele tá ficando muito bugado, ele tá caindo todo o FPS do meu site. Eu vou deixar, tá? Tá vendo que aqui tá bem mais fluido. Então, como é que a gente pode fazer, então, para não impedir, por exemplo, que eu clique no botão, tá? Vamos voltar aqui no nosso geral. Aqui no nosso Particle JS, eu vou passar o seguinte, Z-Index. O Z-Index, ele fala para... É como se fosse para colocar as coisas pro fundo, né? Por padrão, se eu não me engano, ele é 0. Então, todas as coisas ficam no 0. Quando você vai adicionando algumas coisas, tem coisas que sobrepõem a outra. A não ser que você venha e coloque o Z-Index aqui -1 e ele passa essa propriedade para trás. Então aqui, ó, se eu clicar, não vai ter mais essa interação. Você melhora até a experiência do usuário fazendo isso, porque se ele for clicar alguma coisa, ele quer ler, quer copiar alguma coisa, não fica gerando um monte de partícula na tela e tudo mais. E vamos colocar aqui então, embaixo aqui, ó, vamos colocar um background, para ter um pouco mais de visibilidade. Vou colocar um background só. Vou passar um linear gradient, vou passar um gradiente linear aqui, 240 degrees, que vai ser os graus, né, de inclinação ali do nosso linear gradient. Vou passar aqui 36075E e vou passar aqui também essa outra sugestão aqui, ó. Vou dar uma vírgula aqui. Essa aqui. Vocês podem modificar algumas coisinhas outras aí, mas não vão ser muitas coisas, tá? Eu tentei trazer o mais fiel possível aqui, como você, por exemplo, importar esse Particle JS, que você pode utilizar em N projetos aí que você queira, tá? Vamos mudar então só essa barra aqui. Como é que a gente faz para trocar essa barra para colocar ela mais bonita? Então vamos lá. Aqui embaixo, ó, a gente vai colocar algumas coisas. Vamos colocar aqui, por exemplo, body, 2 pontos, vai ter que colocar assim, tracinho, WebKit, ó, WebKit, tracinho, scrollbar. Aqui dentro a gente vai passar algumas configurações para esse scrollbar, como o width de 7 pixels. Podem ver que agora o scrollbar já ficou bem menor, ó. A gente já conseguiu alterar as configurações e o scrollbar tá basicamente da mesma espessura que esse aqui, ó. Tá vendo? Só que ele não consegue ver, cadê o scrollbar? Tá vendo que ele fica meio bugado? Cadê nosso scrollbar? Por exemplo, se eu clicar aqui ele arrasta, ó. Mas a gente não tá conseguindo ver ele. Calma que a gente vai configurar isso agora. Podemos copiar isso aqui, ó, para ficar mais fácil. Vamos copiar e vamos colar aqui embaixo. Vamos manter o body, vamos manter o scrollbar. E aqui na frente do scrollbar, a gente vai colocar um traço track. E aqui nesse track, a gente vai colocar o background. A gente vai passar a configuração de background, que vai ser hashtag 190031. Quando a gente fizer isso, tá vendo que a gente colocou aqui o fundo dessa cor, que é a mesma cor desse fundo aqui, ó. Então, beleza, estamos chegando num resultado aí. O que a gente faz aqui agora? Vamos copiar isso aqui de novo, vamos colar aqui embaixo. E aqui, em vez do track, a gente vai colocar um thumb. Colocamos a thumb aqui. Da mesma cor? Não, vamos mudar essa cor aqui. Vamos colocar aqui um background, então. A gente poderia colocar uma cor fixa aqui, por exemplo, cian, de ciano. Tá vendo que aqui nosso scrollbar ficou nessa cor ciano. Vocês podem colocar cor fixa se vocês quiserem. Mas eu quero um efeito diferente, tá? Eu vou colocar aqui, por exemplo,
um linear gradient, vou passar um gradiente linear aqui agora, de 180 degrees, vai ser 180 graus de angulação do gradiente. Vou colocar aqui hashtag 440064. E vou colocar aqui outra cor que eu queira, que vai ser 43000096. Beleza, então aqui a gente já tem esse gradiente aqui, ó. Tá vendo que o nosso scroll bar já tá com esse gradiente. Então ele começa numa corzinha aqui, começa aqui em cima com uma cor e termina com uma cor um pouco mais escura, tá? Então é basicamente isso. A gente não tem agora quase nenhuma diferença. Tem alguns valores aqui que foram trocados, ó. Tá vendo que isso aqui tá um pouquinho mais claro, mas a gente poderia colocar aqui o margin right aqui para dar um pouquinho de espaço aqui, né? A gente poderia fazer isso. Só que eu deixo na mão de vocês aí para modificar o site da forma que vocês queiram, tá? A gente não fez essas abas aqui, talvez no próximo vídeo eu possa trazer como fazer isso aqui, ó, essa interação entre as abas aqui. Já tem, né, mas assim, a gente não configurou exatamente, não colocou os estilos e tudo mais. Ó, ele tá ficando por cima aqui ainda, se eu der um F5, ele voltou, tá? Então, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado dessa continuação. Peço desculpa novamente aí pela demora em trazer esse segundo vídeo, tá? Mas espero que tenha valido a pena essa espera, que vocês possam criar os seus sites aí. Manda lá pra gente no Discord, o site que vocês criaram, que a gente vai adorar ver. Fechou? Então é isso, rapaziada. Valeu, falou e fui!